Seu filho só te convidou por pena. Olhe pra você. Parece empregada, não mãe de dono de restaurante de luxo. Essas foram as palavras que Camila sussurrou para Dona Amélia, enquanto Ricardo estava no banheiro durante aquele jantar. A voz baixa, venenosa, com sorriso falso no rosto, para qualquer um que olhasse de longe, pensar que estavam tendo conversa agradável. Dona Amélia sentiu as palavras como facadas, mas não respondeu nada. Apenas baixou os olhos para o prato caro que mal tinha tocado e engoliu as lágrimas. Tinha vindo jantar naquele restaurante caríssimo apenas para conhecer a namorada do filho, para fazer bonito, para mostrar apoio. Nunca imaginou que seria destruída daquela forma. E o pior, decidiu não contar nada para Ricardo. Não queria atrapalhar a felicidade dele. Então, guardou aquela dor dentro do peito e sorriu quando o filho voltou para a mesa. Mas aquilo foi apenas o começo de 6 meses de humilhações que quase destruíram Dona Amélia completamente. Fique até o final dessa história para entender como a verdade sempre aparece. E como justiça, às vezes demora, mas chega. Me conta nos comentários de onde você é. Adoramos saber. Dona Amélia tinha 72 anos e era viúva havia 6. O marido tinha sido motorista de ônibus a vida inteira. Ela tinha trabalhado como costureira fazendo consertos e ajustes em casa para complementar a renda familiar. Criaram o filho único, Ricardo, com muito sacrifício e muito amor em casa simples de 3 cômodos. Ricardo sempre foi menino dedicado e brilhante. Estudou em escola pública, sendo sempre o melhor aluno. Ganhou bolsa integral para a faculdade de administração. Enquanto estudava, trabalhou em vários restaurantes, começando como ajudante de cozinha, depois garçom, depois gerente, aprendendo cada detalhe do negócio. Juntou dinheiro centavo por centavo durante anos, vivendo de forma extremamente modesta, economizando cada real possível. Aos 35 anos, finalmente realizou o sonho de abrir o próprio restaurante. Começou pequeno, mas com comida excepcional e atendimento impecável. Foi crescendo aos poucos, conquistando reputação sólida. 10 anos depois, já tinha 3 restaurantes na cidade, sendo o principal considerado o mais sofisticado e caro de toda a região. Ficava em bairro nobre. Tinha decoração luxuosa com lustres de cristal importado, mesas com toalhas de linho francês, prataria reluzente, adega com vinhos caríssimos. Era frequentado por empresários, políticos, celebridades locais. Dona Amélia raramente ia nos restaurantes do filho. Sentia-se profundamente deslocada naqueles ambientes elegantes, cheios de gente bem vestida, falando sobre assuntos sofisticados que ela não entendia. Preferia quando Ricardo a visitava na casa humilde onde ainda morava, quando ele levava a marmita de comida boa do restaurante e almoçavam juntos na mesinha da cozinha, relembrando histórias do pai. Ricardo era filho excepcional, presente e amoroso. Visitava a mãe toda semana religiosamente. Ajudava com contas quando necessário. Sempre dizia que tudo o que tinha conquistado era graças aos sacrifícios que ela e o pai tinham feito. Oferecia constantemente para mudar ela para casa, melhor em bairro mais seguro, mas Dona Amélia recusava, dizendo que estava bem ali, onde tinha memórias do falecido marido. 6 meses atrás, Ricardo conheceu Camila numa festa de inauguração de hotel 5 estrelas, onde o restaurante dele tinha sido contratado para fazer o buffet de luxo. Ela estava entre os convidados VIPs, toda produzida com vestido de grife, joias caras, maquiagem e cabelo impecáveis feitos profissionalmente. Camila era consultora empresarial, trabalhava com negócios de alto padrão, vinha de família com muito dinheiro. Pai dono de concessionária de carros importados, mãe decoradora de interiores famosa. Tinha crescido em berço de ouro frequentando os melhores lugares, estudado em colégio particular caríssimo, feito faculdade no exterior com tudo pago. Quando descobriu que Ricardo era dono daquele restaurante maravilhoso
que estava fazendo tanto sucesso, interessou-se imediatamente. Começou a frequentar o estabelecimento sempre sozinha, sempre elogiando tudo efusivamente, sempre puxando conversa inteligente com ele sobre administração e expansão de negócios. Ricardo ficou completamente lisonjeado com a atenção daquela mulher linda, sofisticada e bem-sucedida. Começaram a namorar. Camila era charmosa, sabia exatamente o que falar, dava sugestões brilhantes para ele expandir ainda mais os negócios. Ricardo estava encantado, achando que finalmente tinha encontrado parceira perfeita. Durante os primeiros meses de namoro, Camila sempre arrumava desculpa criativa para não conhecer a mãe de Ricardo. Estava com agenda impossível, tinha viagem internacional de última hora, estava com enxaqueca terrível, tinha compromisso familiar inadiável. Ricardo achava estranho, mas não insistia demais. Pensava que eventualmente aconteceria. Até que decidiu que já tinha esperado tempo suficiente. Ligou para a mãe e fez convite especial para jantar no restaurante principal dele no sábado seguinte. Disse que finalmente ia apresentar a namorada, que queria que as duas mulheres mais importantes da vida dele se conhecessem. Dona Amélia ficou extremamente nervosa. Jantar naquele restaurante sofisticadíssimo? Conhecer a namorada do filho, que certamente seria mulher elegantíssima? Passou a semana inteira ansiosa pensando no que vestir. Foi até o guarda-roupa pequeno e olhou as poucas roupas que possuía. Nada parecia minimamente adequado para restaurante 5 estrelas. Tudo era simples, modesto. Roupa de senhora idosa que não frequentava lugares chiques. Escolheu o melhor conjunto que tinha. Blusa bege de manga comprida e calça social marrom que usava para ir à igreja. Sábado chegou. Dona Amélia tomou banho caprichado, arrumou o cabelo grisalho da melhor forma possível, passou o batom rosado clarinho, colocou o colar de pérolas falsas que o falecido marido tinha dado. Olhou-se no espelho e suspirou. Parecia exatamente o que era. Senhora simples vestida com o melhor que possuía, que ainda assim não chegava nem perto da elegância necessária. Ricardo mandou o motorista buscá-la. Quando chegaram na frente do restaurante, Dona Amélia sentiu o estômago embrulhar. A fachada era imponente, toda de vidro e mármore, com nome em letras douradas enormes: Sabor en Requinte, Haute Cuisine. Entrou no salão principal e ficou maravilhada, mas também intimidada. Pé direito altíssimo, lustre gigante de cristal, mesas lindamente arrumadas, clientes elegantíssimos. Ricardo a guiou até mesa no centro do salão, onde já estava sentada Camila. Dona Amélia olhou para a moça e se sentiu instantaneamente inferior. Camila era deslumbrante. Uns 35 anos, cabelos loiros escovados impecáveis, maquiagem profissional perfeita, vestido preto justo de grife cara, colar de diamantes verdadeiros brilhando no pescoço. Ricardo fez apresentações animadamente. Camila se levantou, cumprimentou Dona Amélia com um sorriso perfeito nos lábios, mas o aperto de mão foi gelado e durou meio segundo. Os olhos percorreram Dona Amélia de cima a baixo, num olhar rápido, mas que captou tudo. Roupa simples, sapato velho, cabelo caseiro. Sentaram-se. Garçom trouxe cardápio em capa de couro. Dona Amélia olhou os pratos com nomes complicados em francês e italiano. Preços astronômicos. Não fazia a menor ideia do que pedir. Ricardo percebeu e, gentilmente, disse que ia pedir para ela o melhor da casa. Estavam conversando quando Ricardo recebeu ligação urgente. Pediu licença dizendo que precisava atender. Era fornecedor importante. Levantou-se e foi até o banheiro para falar com privacidade. E foi ali que começou o pesadelo de Dona Amélia. Assim que Ricardo saiu de vista, o sorriso de Camila evaporou completamente. A expressão ficou dura, os olhos frios como gelo. Inclinou-se levemente para frente e disse com voz baixa, mas cortante, que precisava ser muito honesta sobre uma coisa.
Disse que estava chocada, sinceramente chocada, que Ricardo tivesse trazido ela ali, vestida daquela forma. Que olhasse ao redor, visse o nível dos clientes, e então olhasse para si mesma. Parecia a empregada que tinha entrado pelo lugar errado, não mãe de dono de estabelecimento daquele padrão. Dona Amélia ficou sem ar, sem conseguir responder. Camila continuou implacável. Disse que entendia que Ricardo viesse de origem humilde. Isso não era culpa dele. Mas que ele tinha evoluído tremendamente, agora circulava em círculos completamente diferentes, e que, francamente, Dona Amélia era lembrança constrangedora de passado que seria melhor deixar enterrado. Disse que o filho dela, obviamente, só tinha convidado por obrigação social, por pena, porque seria mal visto não apresentar a mãe. Mas que, no fundo, ele com certeza estava morrendo de vergonha internamente. Cada palavra era veneno destilado. Dona Amélia sentiu vontade de levantar e sair correndo, mas as pernas não obedeciam. Sentiu lágrimas queimando os olhos, mas se recusou a deixá-las cair ali. Camila finalizou dizendo com falso tom de preocupação que estava falando aquilo para o bem de todos, que talvez fosse melhor Dona Amélia começar a aparecer menos na vida de Ricardo dali para frente, que ele precisava de imagem sofisticada para continuar crescendo no ramo, e que mãe humilde demais não combinava com essa imagem. Nesse momento, Ricardo voltou para a mesa. Camila instantaneamente mudou completamente a expressão, voltando a sorrir docemente. Perguntou se estava tudo bem com o fornecedor. Disse que tinham estado conversando animadamente sobre receitas caseiras enquanto ele estava fora. Dona Amélia não conseguiu comer praticamente nada durante o jantar. O nó na garganta impedia. Ricardo perguntou se ela estava bem, se não tinha gostado da comida. Ela forçou o sorriso e disse que estava deliciosa, apenas estava sem muito apetite. Quando o jantar finalmente terminou e Dona Amélia voltou para casa, deitou na cama e chorou durante horas. As palavras de Camila ecoavam na mente sem parar. Será que o filho realmente tinha vergonha dela? Será que ela realmente era constrangimento para ele? Pensou em contar para Ricardo o que tinha acontecido. Mas e se Camila estivesse certa? E se ele realmente estivesse com vergonha, mas não tinha coragem de falar? Contar só ia criar problema entre ele e a namorada. Ricardo parecia tão feliz com aquela moça, decidiu que não ia falar nada. Ia apenas começar a aparecer menos como Camila tinha sugerido. Não queria atrapalhar a felicidade do filho. Na semana seguinte, quando Ricardo ligou para combinar almoço de domingo como sempre faziam, Dona Amélia inventou desculpa. Disse que estava com dor de cabeça forte, que seria melhor deixar para a próxima semana. Semana seguinte, inventou outra desculpa. E outra na seguinte. Ricardo começou a achar estranho, mas ela sempre tinha a explicação plausível. Estava resfriada, tinha marcado médico, vizinha tinha pedido ajuda com algo urgente. 2 meses se passaram e Dona Amélia tinha visto o filho apenas uma vez rapidamente. Estava se afastando deliberadamente, as palavras venenosas de Camila tendo enraizado fundo. Começou a definhar emocionalmente, perdendo vontade de fazer coisas, passando dias inteiros sozinha em casa remoendo aquela humilhação. Ricardo percebeu o afastamento e ficou preocupado. Ligava mais frequentemente, mas as conversas eram curtas. A mãe sempre com desculpa para não prolongar. Mencionou para Camila que estava achando estranho o comportamento da mãe. Camila respondeu com falsa preocupação que talvez Dona Amélia estivesse se sentindo intimidada pelo sucesso dele, que às vezes pais de origem muito humilde ficam com um complexo de inferioridade quando filhos crescem demais. Que talvez fosse melhor dar espaço, não forçar, deixar ela processar no tempo dela. Ricardo achou que fazia sentido. Continuou ligando, mas respeitou o espaço que achava que a mãe estava pedindo. Enquanto isso, Camila foi se infiltrando cada vez mais na vida de Ricardo.
Começou a trabalhar meio período como consultora para os restaurantes dele, dando sugestões de mudanças, mexendo em processos. Conheceu todos os funcionários, começou a tratar o lugar como se fosse dona. Foi num desses dias, 4 meses depois daquele jantar fatídico, que Dona Amélia decidiu fazer visita surpresa para Ricardo no restaurante. Estava morrendo de saudade, não aguentava mais ficar longe. Achou que se fosse em horário de movimento, rápido, só para dar abraço, não ia incomodar. Chegou no restaurante na hora do almoço. Entrou timidamente. Camila estava ali, conversando com Maître. Quando viu Dona Amélia, a expressão endureceu imediatamente. Veio até ela e disse com voz baixa e firme que Ricardo estava ocupadíssimo, que era péssima hora para a visita, que ela deveria ter ligado antes. Praticamente a empurrou para fora, dizendo que ia avisar Ricardo que ela tinha passado. Dona Amélia saiu humilhada de novo, as lágrimas finalmente caindo na rua. Voltou para casa destruída e nem soube que Camila nunca avisou Ricardo que ela tinha ido lá. Mais 2 meses se passaram. Dona Amélia estava definhando visivelmente. A vizinha Dona Rosa percebeu e veio perguntar o que estava acontecendo. Dona Amélia desabou, contou tudo. O jantar, as humilhações, o afastamento. Dona Rosa ficou indignada. Disse que Dona Amélia precisava contar para Ricardo imediatamente. Mas Dona Amélia tinha medo. E se ele não acreditasse? E se escolhesse Camila? Preferiu continuar sofrendo em silêncio. Até que aconteceu algo que mudou tudo. Ricardo estava no escritório do restaurante numa tarde de terça, quando bateram na porta. Era seu Antônio, o garçom mais antigo da casa. Trabalhava ali desde o começo. Parecia nervoso, desconfortável. Disse que precisava contar uma coisa muito difícil, mas que estava pesando na consciência dele, que não aguentava mais guardar. Contou que tinha presenciado Camila destratando Dona Amélia no dia que ela tinha ido visitar meses atrás. Que tinha visto Camila praticamente expulsando a senhora, falando rispidamente, mandando ela ir embora. Disse que na época não falou nada porque não era lugar dele se meter, mas que estava comendo ele por dentro porque ele conhecia Dona Amélia desde sempre. Sabia como ela era pessoa boa e que não era certo o que tinha acontecido. Ricardo ficou gelado. Pediu detalhes. Seu Antônio contou tudo o que tinha visto e ouvido. Ricardo sentiu o sangue ferver. Aquilo explicava o afastamento súbito da mãe. Explicava tudo. Naquele mesmo dia, sem avisar Camila, foi direto para a casa da mãe. Bateu na porta. Dona Amélia abriu e ficou surpresa de vê-lo ali. Ele entrou e disse com voz firme, mas carinhosa, que precisavam conversar sério. Perguntou diretamente o que tinha acontecido no jantar de 6 meses atrás. O que Camila tinha dito para ela. Dona Amélia tentou desviar, mas Ricardo insistiu. Disse que já sabia parte da história, que um funcionário tinha contado, mas queria ouvir dela. Dona Amélia desabou. Contou tudo entre lágrimas. O jantar, as humilhações, as palavras cruéis, o dia que foi visitar e foi expulsa. Tudo que tinha guardado durante meses saiu de uma vez. Ricardo abraçou a mãe, chorando também. Pediu perdão por não ter percebido antes. Disse que era a culpa dele, que deveria ter prestado mais atenção, que jamais deveria ter deixado aquilo acontecer. Prometeu que ia consertar tudo. No sábado seguinte, Ricardo organizou jantar especial no restaurante principal. Convidou os melhores clientes, pessoas influentes da cidade, imprensa local. Disse que ia fazer anúncio importante. Camila estava radiante, achando que era pedido de casamento. Já tinha até escolhido o vestido perfeito. O salão estava lotado, todo mundo elegantemente vestido, champanhe fluindo. Ricardo pediu atenção de todos. Disse que tinha 2 coisas importantes para anunciar. Primeiro, chamou Camila até o centro do salão. Ela veio sorrindo, achando que era o grande momento. Ricardo então disse em voz alta para todos ouvirem
que o namoro entre eles estava oficialmente terminado naquele momento. Camila ficou chocada. Tentou disfarçar, disse que podiam conversar em particular. Ricardo disse que não, que ela tinha humilhado a mãe dele em público, então merecia ser dispensada em público também. Contou para todos presentes o que ela tinha feito: as humilhações, as crueldades, a expulsão. Disse que mulher capaz de tratar idosa daquela forma não merecia respeito de ninguém. Pediu para ela sair imediatamente. Camila tentou argumentar, mas a expressão de Ricardo era de pedra. Ela saiu furiosa e humilhada, enquanto todos observavam em silêncio. Então Ricardo fez a segunda parte. Pediu para trazerem alguém que estava esperando na sala VIP. As portas se abriram e entrou Dona Amélia, vestida com roupa nova bonita que Ricardo tinha comprado para ela, cabelo feito em salão, maquiagem delicada. Ricardo a levou até o centro do salão. Disse para todos que aquela era a mãe dele, que ela tinha trabalhado a vida inteira como costureira humilde, que o pai dele tinha sido motorista de ônibus, que tinham criado ele com dignidade e amor, mesmo sem recursos. Disse que tudo aquilo que ele tinha conquistado existia por causa dos sacrifícios deles, que jamais teria vergonha das origens humildes, porque eram essas origens que tinham formado o caráter dele. Disse que Dona Amélia valia mais que 1000 mulheres superficiais, que só se importam com aparências. Que dali para frente ela teria mesa reservada permanente no restaurante, que era sempre bem-vinda, que qualquer funcionário que a destratasse seria demitido na hora. O salão inteiro aplaudiu de pé. Vários clientes vieram cumprimentar Dona Amélia pessoalmente, elogiando Ricardo pelo caráter. Dona Amélia chorava de emoção enquanto abraçava o filho. Hoje, 1 ano depois, Dona Amélia frequenta o restaurante toda semana. Tem mesa fixa, os funcionários a adoram. Ricardo nunca mais namorou mulher que demonstrasse desrespeito por ela. E Camila? Perdeu o contrato de consultoria, perdeu a reputação em círculos empresariais, onde a história se espalhou rapidamente. Mudou de cidade 6 meses depois. E você? Conseguiria guardar humilhação em silêncio por meses, como Dona Amélia? Ou contaria imediatamente? Me conta nos comentários de onde você está assistindo.